Hoje vamos falar sobre isto. Pois é, hoje vamos analisar a técnica do professor Machimbombo, astrólogo e vidente do ponto de vista matemático. E isto é matemática! Olá, bem-vindo! Sim, um dos maiores e míticos flagelos da nossa caixa do correio tem um episódio só para ele. Porquê? Porque hoje vamos examinar a técnica do professor Machimbombo do ponto de vista matemático. E para isso, precisamos de um baralho de cartas tarô e de um professor, esotérico. Pense numa carta, caro papau. Caro cliente. Sol ou lua? Escolha uma carta e fica pensando nela. Eu, professor Machimbombo, mestre astrólogo vidente mesmo, doutorado pela Universidade do Oculto da Ilha de Kansangue e dotado de um dom hereditário para ver coisas ao perto. De longe eu não consigo ver derivado da miopia. Vou ler o seu pensamento aí em casa. Preparado? Já pensou? Ok. Estou só à espera que a vibração chegue. Tá a chegar. Tá a chegar. Já chegou. Era um camarada do WhatsApp. Vamos a isto. A carta que você pensou foi... esta. Acertei? Surpreendido? Bem, não sei se no seu caso particular ficou surpreendido, mas o que eu lhe garanto é que, à parte da caricatura do professor Machimbombo, uma boa quantidade de pessoas ficou de facto impressionada por ele ter acertado na carta que escolheram. E se a pergunta que está agora na sua cabeça é: mas como é que o Rogério tem a certeza disto? É simples. Supondo que cada um dos espectadores escolheu uma carta ao caso, cerca de metade das pessoas pensou na carta Lua. Para essas pessoas, o professor Machimbombo, de facto, adivinhou a sua carta. Em cada 1000 pessoas que viram este programa, para cerca de 500, ele acertou mesmo na carta. Isto parece um pouco parvo? Sim, é. Mas a verdade é que todos os dias há muito boa gente que é levada por este truque. Mas vamos voltar ao folheto do professor Machimbombo. O professor que inventámos é um astrólogo vidente que afirma conseguir resolver casos de amor, negócios e até sorte ao jogo, com rapidez, honestidade e eficácia. Qualquer semelhança com algum folheto que já tenha visto pode ou não ser coincidência. E o professor Machimbombo diz que só recebe pagamento depois do resultado. À partida parece honesto, mas acontece, caro professor, que metade dos casos resolve-se por si só. Olha que surpresa! Na prática, seria como se eu pedisse 50 € a cada pessoa a quem adivinhei a sua carta. Ou então, se eu fosse para a porta de um quiosque vender a chave do Euromilhões da semana seguinte, argumentando que só me pagariam caso tivesse prémio.
Resumindo, roça um bocadinho a aldrabice. Só um bocadinho, quase não se nota. Ah, disparado. Tem tudo óculos escuro. Caros professores, querem mesmo convencer alguém que tem poderes premonitórios? Então peguem num bloco, um que não possua má olhada, obviamente, numa caneta e apontem o que eu lhe vou dizer. Junte uma lista suficientemente grande de contactos. Uns 100 será o suficiente. Depois, envie a seguinte mensagem a cada um. Descobri uma forma de prever os números da lotaria. Evite adicionar um emoji a rir. Estraga um bocado o efeito. De seguida, envie outra mensagem para o primeiro grupo de 10 contactos a dizer: na próxima semana, o último dígito vai ser o 0. Para o grupo seguinte de 10, faça o mesmo, mas diga que o último dígito vai ser o 1. Para o seguinte grupo de 10, diga que o último dígito vai ser o 2 e assim por diante. Quando a lotaria for sorteada, haverá 90 pessoas que têm o número errado. Para essas pode agora mandar o emoji e esperar que continuem a ser suas amigas. O importante é focarmos-nos nas 10 pessoas que têm o número correto. Estas ficaram, no mínimo, surpreendidas. Para estas pessoas, você acertou de facto no último número da lotaria. Para estas 10 envie a seguinte mensagem: eu não te disse? Queres ver? Vou adivinhar outra vez. E envie uma nova previsão do último número da semana seguinte para cada uma destas 10 pessoas. Envie o número 0 para o primeiro, o número 1 para o seguinte, o número 2 para o seguinte e assim por diante. Mais uma vez, quando a lotaria for sorteada, uma destas 10 pessoas tem de novo o número correto. Esta pessoa, que não sabe das outras, acha que você acertou mesmo 2 semanas seguidas e neste momento está convencido que você tem poderes premonitórios. E agora é só enviar uma mensagem para este contacto a dizer isto. Ok, se isto lhe parece estar no limite ou mesmo para lá do tolerável do ponto de vista ético, é porque está mesmo. O problema é que muitos especialistas acreditam que esta situação está a acontecer todos os dias no mundo financeiro. Vamos supor que pegamos numa dúzia de gestores de fundos financeiros e entregamos um determinado montante a cada um deles para criar uma carteira de ativos. No final do ano, naturalmente, alguns deles tiveram um rendimento acima da média e outros abaixo da média. Acontece que muita gente está convencida que esta diferença de desempenho se deve essencialmente ao acaso e não à habilidade do gestor. Leonardo Mlodinov, professor do Caltech, fez uma experiência curiosa. Ordenou 800 gestores de fundos segundo a sua performance num período de 5 anos. E depois ordenou os mesmos gestores segundo a sua performance nos 5 anos seguintes. No final, surpresa! Ele concluiu que não existe qualquer relação entre as duas ordenações. Se o rendimento nos primeiros 5 anos fosse consequência das suas capacidades, então seria natural que os gestores de sucesso nos primeiros 5 anos tendencialmente voltassem a ser os mesmos gestores de sucesso nos 5 anos seguintes. Mas não foi isso que se verificou. Ou seja, a diferença de desempenho entre estes gestores parece ser essencialmente uma questão de sorte. Segundo estes especialistas, no mundo financeiro acontece algo semelhante aos números da lotaria. Se começarmos com um número suficientemente grande de gestores financeiros, no final do ano, cerca de metade vai estar com um historial de rendimento acima da média e outra metade abaixo da média. A metade que está abaixo da média é obviamente despedida e no final do próximo ano, metade da metade que ficou vai voltar a ter um rendimento acima da média. E no final do ano seguinte, metade da metade da metade ainda tem um rendimento acima da média. Mais uma vez, obra do acaso. Nessa altura, estes gestores serão considerados investidores excepcionais. Serão capa da imprensa económica e toda a gente vai querer entregar-lhe as suas economias para eles gerirem. Pois, não se deixe impressionar facilmente.
Muitas das coisas extraordinárias que acontecem à nossa volta são simplesmente fruto do acaso. E isto é matemática! Este programa tem o apoio da Fundação Vodafone.